Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Neste final de semana, a Igreja celebra, dentro do tempo pascal, o batismo de Jesus. E com ele encerra esse tempo e começará o chamado tempo comum, que foca no ministério público de Jesus. O Evangelho é de Lucas, capítulo 3, versículo 15 e seguintes. Ouçamos. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. João Batista era muito popular entre os judeus, tanto que alguns achavam que ele poderia ser o Messias. Mas ele deixou muito claro que não era assim. Ele enfatizou aquele que viria como muito mais forte e glorioso, de modo que ele próprio não seria digno sequer de lhe desamarrar as sandálias, trabalho que era dos escravos ou servos naquela época. Nem isso lhe cabia ser diante da grandeza do esperado. Além disso, João sublinha o contraste entre o seu batismo de água e o do Messias, com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho, portanto, São Lucas já está apontando para o que Jesus dirá aos discípulos no início do livro dos Atos dos Apóstolos, que eles esperassem em Jerusalém até receberem a força do alto, e que o Espírito desceria sobre eles, e desceu como línguas de fogo. João possivelmente anunciava de alguma forma esse acontecimento, quando menciona que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo de João era um batismo de arrependimento, um sinal do arrependimento no coração das pessoas. Mas Jesus dará o Espírito que vai habitar no coração delas. Nesse momento, será cumprida a profecia de Jeremias 31, de que Deus iria inscrever a sua lei nos corações. Ou de Ezequiel 36, de que o Senhor colocaria um novo coração e um novo espírito nas pessoas. A passagem que lemos também fala do batismo de Jesus, mas de maneira muito breve. Jesus estava rezando quando foi batizado. Lucas dá muita importância à oração no seu evangelho e fala muitas vezes de Jesus rezando durante o seu ministério público, como nas tentações no deserto, quando está preparando esse ministério, ou na transfiguração. Lucas também menciona que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, usando uma palavra grega que significa corporalmente. Ele quer esclarecer que houve realmente uma manifestação visível do Espírito sobre Jesus. Não se trata de uma simples metáfora. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, no século XIII, citando Santo Agostinho e São João Crisóstomo, autores do século IV, explica o seguinte: Lucas descreve a descida do Espírito Santo em forma de pomba para que nós creiamos que, como desceu em Jesus no seu batismo, também desce sobre nós no nosso, embora invisivelmente. Não significa que ele se encarnou na pomba, como Jesus se encarnou, assumiu a carne humana. É uma manifestação de forma sensível para nossos sentidos, que revela a graça que está sendo derramada e o poder de Deus. Lucas também descreve essa graça visível nos Atos dos Apóstolos, quando menciona a descida do Espírito Santo como línguas de fogo no cenáculo. Por outro ângulo,
percebemos que a presença do Espírito revela as três pessoas da Trindade e todas agindo. O Pai fala: "Este é o meu Filho amado." O Filho é revelado nas palavras do Pai. Ele não é somente o Messias, é o Filho de Deus. E o Espírito é revelado em forma de pomba. A festa do batismo de Jesus é também uma festa da manifestação da Trindade de uma maneira clara, visível, no início do ministério público de Jesus. Quando Deus age na história da salvação, sempre age como o Deus trinitário. A leitura do Antigo Testamento que acompanha o batismo do Senhor é de Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4 e 6 e 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Esse servo e eleito de Isaías é o Messias, o ungido pelo Espírito de Deus, tão esperado por Israel. Tudo isso acontece no batismo de Jesus visivelmente, momento em que essa profecia se cumpre. Esse servo, Jesus, traz a boa nova aos países distantes, ou seja, aos gentios, que também são salvos por Cristo, e não só os israelitas. Os ensinamentos do Salvador serão a nova lei de Moisés, a nova Torá. Por isso Isaías menciona que será luz para as nações. Abrirá os olhos aos cegos, que verão a verdade, libertará os prisioneiros e escravos das trevas, do pecado, etc. Já o Salmo 29, que constrói a ponte entre a primeira leitura e o Evangelho, é um salmo de louvor a Deus, que fala do seu poder e da sua força, com a imagem da voz do Senhor, que se manifesta sobre as grandes águas, como os trovões, cheia de majestade. A mesma voz que se manifestou na criação, em que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e se manifesta no batismo de Jesus, sobre a água do Jordão, com o Espírito também descendo em forma de pomba. Inaugura-se a nova criação em Cristo.